Uma boa noite a todos. Apesar desse calor, estamos aqui sobrevivendo mais um dia de verão. Que possamos, a partir desse instante, inspirados por Deus, por Jesus, por nossos benfeitores amigos, tirar um aprendizado melhor das nossas palavras. Nosso trabalho de hoje está vinculado à evolução do amor e os diferentes tipos de casamento. E aqui na plateia a gente vê vários casais, né? Então vai ser um trabalho diferente que nós vamos tentar fazer aqui hoje e que com certeza cada um de nós tentar tirar bom proveito, aqueles que já estão num processo de uma relação a dois, aqueles que vão iniciar, e tomara a Deus que não tenha ninguém querendo terminar uma relação, né? Então o nosso trabalho, para quem é da Casa Espírita, certamente já tem o conhecimento de como se dá desde o princípio do reencontro das almas, que não é por um acaso, que são várias existências. Mas para quem está chegando na Casa Espírita, na doutrina espírita e que tem pouco conhecimento ainda, nós vamos entender que quando Deus nos cria, aquilo que a gente aprende lá desde a nossa infância, independente da religião, da centelha divina que Deus cria cada filho seu, nós entendemos que essa centelha divina nada mais é do que um simples átomo. E Deus, dentro do fluido cósmico universal, dentro desse princípio espiritual e no topo desse triângulo está Deus, quando Ele começa a juntar o início do nosso universo, nós vamos entender que se Deus é amor, todas as diferentes passagens, as diferentes vidas que nós teremos que fazer, ela constantemente, cada uma dessa vida, ela vai ter que ser atribuída de amor. Só que nós ainda nos encontramos numa fase muito diferente, porque no início nós temos só os instintos. Lá, com a evolução, a gente vai vendo que nós vamos nos avançando, nós vamos nos materializando, nós vamos nos tornando seres materializados, egoístas. Então, esse amor que está em princípio latente dentro de nós, ele fica muitas vezes sufocado durante várias e várias existências. E nós vamos ver que só depois, quando concluímos a escola terrena, daí sim, como seres hominais completos, passando pela fase perispiritual, é que nós teremos condições de começar a entender na íntegra o que é o sentido da palavra amor. Deus, a princípio, quando nós vamos evoluindo, aquele simples átomo, nós vamos ver que nós vamos passar por vários reinos. É muito difícil, para quem não conhece ainda a doutrina espírita, se imaginar como um simples átomo. Um átomo. Naquele núcleo em volta dele cheio de elétrons nas suas órbitas, andando numa velocidade e num circuito que é próprio daquele átomo. Nós vamos entender que desde lá desse princípio no reino mineral, aquele magnetismo que fazia com que aquele elétron andasse naquela órbita, ele estaria magnetizado naquela condição daquela força em que faz com que ele não saia de lá. Dentro desse magnetismo é que nós vamos entender de uma forma mais profunda, mais futurística ainda, por que nós nos sentimos atraídos um pelo outro. Como é que surgiu a causa dessa atração? Por que nós nos apaixonamos pelo João, ou pelo Pedro, pela Maria, ou pela Joana, e não pelo Carlos, e não pela Bruna? Da onde que vem essa condição de olhar para aquela pessoa e sentir algo diferente? Desde o reino mineral, que nós todos, de todo o universo, como princípio espiritual, não como um ser pensante que somos hoje, mas como princípio espiritual estivemos dormindo nesse mundo, nesse reino mineral. Passamos pelo vegetal, pelo animal, e no animal nós vamos ver uma característica muito importante. No reino vegetal nós vamos adquirir os órgãos, nós vamos adquirir a capacidade de nos locomovermos, como a gente vê as plantas aéreas, as plantas aquáticas. Nós vamos ver a respiração, o sistema circulatório, o reprodutivo, tudo no reino vegetal. E no reino animal
nós vamos ver o mais importante, que nós vamos dar início ao princípio da nossa inteligência, que ainda é uma pseudo-inteligência, que são os instintos. Dentro do reino animal, passando pelo reino animal, nós fomos aprendendo aos reflexos, o sentimento, o magnetismo cada vez maior e também a sexualidade cada vez mais aflorada. A sexualidade do desejo não é somente aquela aproximação de amizade, mas aquela aproximação também que envolve o campo da sexualidade. Nós, seres humanos, ainda na fase animal, hominal, na fase que nós nos encontramos ainda, nós temos muita dificuldade de separar sexo e amor. Confundimos muito ainda amor com sexo, sexo com amor. Nós temos que entender que para adentrar no campo do amor incondicional, nós vamos ter que sim trabalhar a nossa sexualidade. Então nós vamos ver que dentro da fase hominal, nós vamos ver que dentro de todo esse reino hominal, que são milhões de anos, desde o período pré-histórico, desde o Australopithecus, há 1 milhão de anos atrás, as nossas almas vêm constantemente, vida após vida, vida após vida, reencarnando. Lá no início da nossa fase pré-histórica, certamente víamos o campo da sexualidade, o arquivo da sexualidade, nada mais como uma necessidade fisiológica. Até aprendermos a ter respeito, carinho, fidelidade, compreensão, romantismo. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vidas têm sido necessárias para que a gente possa viver, que muitas vezes a gente brinca que nós que estamos como mulheres, né, nós não somos mulheres, os homens vão ficar bravos comigo, mas os homens eles estão como homens, não são homens. Porque todos nós somos espíritos, como espíritos nós não temos a sexualidade propriamente dita, como entendemos aqui na Terra. Então nós, estando como mulheres, nós ainda planejamos aquele castelo, aquele príncipe, não é assim? Como parceiro. E eu sempre brinco, a gente esquece as mulheres que nós não somos princesas, então nós não vamos atrair príncipes. Né? Essa é uma verdade que às vezes dói, mas é uma realidade. Né? Então, a bem da verdade, quem será o nosso parceiro? Quem vai ser aquele que vai nos acompanhar durante uma trajetória terrena ou aquela parceira? Aquele ou aquela que está programado para um namoro ou um noivado, agora moda ficar, né? Depois ter compromisso, mudou um pouquinho, mas termina na mesma coisa. Né? Aquele que nós vamos dividir um teto, dividir as preocupações terrenas, as condições financeiras, as metas, de lidar com a matéria da casa, desde a aquisição de uma lixeira, e se briga por causa de uma lixeira, né? Aquela que nós vamos compartilhar toda a educação de um filho. E falando assim, pensando somente numa vida terrena, parece que é extremamente complicado. Gente, é mais complicado ainda. Desculpe ser sincero. Por quê? Porque nós vamos entender que todo esse processo de aproximação com aquele parceiro, com aquela parceira, está vinculado a histórias de vários e vários e vários e vários passados. A vida terrena nossa hoje, nós todos aqui, ela a princípio teria esses 3 objetivos: aquisição e depuração da inteligência e da moralidade do homem ou da mulher, do espírito. Processo de aprimoramento do instinto sexual, passando pela necessidade sexual com amor monogâmico, que como todos nós aqui, espíritos já muito antigos, seria esperado esse sexo com amor monogâmico, a fidelidade. E, infelizmente a gente não vê.
E o amor incondicional, isso sim, amar a todos sem distinção e não mais haver necessidade da sexualidade. O amor por amar. A maioria de nós ainda não se encontra nessa condição. E não é esperado isso de nós. Porque Deus, na sua infinita justiça e grandeza, Ele sabe, entre aspas, a idade espiritual dos filhos encarnados e desencarnados dele que coabitam o nosso planeta Terra. Se nós temos no planeta Terra uma média de 50 bilhões de almas, não são 7, 50 bilhões de espíritos encarnados, desencarnados, a maioria desencarnados, Deus sabe exatamente o que espera da escola terrena, como se fosse, numa pequena comparação, o nosso ensino médio. Essa escola é de ensino médio, de 15 até 17, 18, mais ou menos isso, né? É isso que se espera de adolescentes, tal comportamento, tal postura, tal capacidade de discernimento, é isso que se espera, sim. Quiçá temos alunos do planeta Terra no início de um nível superior. Muito menos mestrado, doutorado, pós-doutorado, não em inteligência somente, mas na aquisição moral. Isso é fundamental. Então, nós entendemos também que toda a escola terrena serviria como um período de transição entre o homem hominal, com essa vestimenta materializada, com todas as necessidades fisiológicas, que todos nós somos iguais. Independente da hierarquia, do título, etc., todos nós temos as mesmas necessidades. Não é assim? Então, independente dessa condição, para nos terminarmos essa escola terrena e sermos merecedores a adentrar uma morada mais ditosa, de espíritos do bem, do bom, onde não há maldade, não há crime, não há violência, nós temos que nos dispor totalmente desse envoltório material. A escola terrena, ela comporta esse tipo de alunato. O reino perispiritual é outra morada. Se nós não somos felizes em plenitude e não conseguimos passar um dia sequer felizes em todos os arquivos, não é assim? Por que será? Porque ainda estamos coabitando nessa escola terrena, onde há necessidade dessa matéria, independente que é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo, se é inteligente, se é rico, se é pobre. Ainda estamos nessa condição. E principalmente por sermos espíritos muito antigos, por mais que ainda não tenhamos aprendido na íntegra a lição, ainda sofremos. Muitas vezes os alunos nos cursos perguntam para nós se Jesus vai retornar no corpo de novo. A gente responde só com uma seguinte análise. Aquela primeiríssima lição que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente já aprendeu? Para que vir de novo? Para ser crucificado? Atirado pedra? Para quê? E pode vir como um mendigo, como nós estávamos fazendo a leitura, quem é que estava? O Rui, né? Estava fazendo a leitura do mendigo ali. Daí vocês veem assim, e se Jesus fosse um mendigo? Nem pão nós daríamos. Um pão velho nós não daríamos, porque tem que bater na nossa porta para ser merecedor de ganhar um pão, porque se ele está lá na rua andando, do outro lado da rua, a gente não vai dar pão velho. Então não tem sentido. Quando sim nos despirmos desse ser hominal, iremos adentrar um reino mais ditoso, sem sofrimento, sem essas necessidades físicas desse sofrimento que todos nós passamos. Então, para entender os tipos de casamento, essas relações, infelizmente, nós temos uma população reencarnada no planeta Terra, muito significativa, e principalmente esses 7 bilhões, eles predominam muito a costa litorânea, né? E dentro da costa litorânea, como é agora o nosso verão, a maioria de nós, graças a Deus, pode se dar o luxo de ir para a praia,
pode se dar o luxo de se refrescar um pouco, mas também nós temos toda a questão da sensualidade, da sexualidade que aflora bastante, né? Não está nada errado isso. Mas o que a gente vai ver? Nós vamos ver que muitas das relações dos casamentos, eles foram feitos de uma forma sobre outros interesses. Se todos nós aqui presentes pudéssemos ter um tempo e fazer uma regressão na mente, no nosso inconsciente, nos voltarmos, aqueles que já estão casados ou morando junto, não sei como é que se dá o nome, namoridos, namoridas hoje, né, um pouco moderno, né? Se a gente pudesse, cada um na sua idade, né, eu tenho 52, bem dizer, se pudesse voltar aos meus 50, meus 60 anos atrás, na vida espiritual, eu começando com a ajuda dos benfeitores amigos do Ministério Reencarnacionista, analisando se é que eu fui ou não, ou pouco, ou parcialmente merecedora de participar de como seria o enredo da minha história, né? Porque não é assim, não é todos que participam, né, gente? Merecimento, né? Mas a princípio, né, eu lá com meu marido, não tem que ser um pouco, meu marido um pouco mais velho, lá quase uns 60 anos, tá bom, né? Lá no plano espiritual, eu e meu marido, os mentores, os meus filhos, espíritos, né, antigos também, não crianças, com os mentores e reparando o que foi de errado, o que aconteceu nisso, o que aconteceu aquilo, o que tu abandonou, o que tu rejeitou, que tu foi um mau pai, que tu foi uma péssima mãe, que tu abortou. Olha quanta coisa no plano espiritual, antes de reencarnarmos, começa a ser traçado toda a nossa história, com aquele que será o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos. É um trabalho de anos. Quem lê a literatura espírita, todas as obras, a série, os 16 livros de André Luiz, é uma riqueza enorme de detalhes de como é que se dá todo esse processo no mundo espiritual, de todo um histórico, um estudo, uma análise detalhada, para que cada um de nós reencarnássemos numa história fiel àquilo que a gente vem aprender ou vem a resgatar. Então, cada um de nós aqui, quem já está namorando, quem já está morando junto, participou parcialmente, totalmente, de todo o enredo com os mentores amigos maravilhosos, instruindo o que seria o ideal para cada um de nós. Aquilo que falhamos no passado, como mulher, ou como homem, ou como pai, ou como mãe, e diante de todo esse histórico, iria ser montada toda uma situação, e vocês imaginam, para envolver todos esses personagens que seriam nossos pais, nossas mães, os irmãos, o marido, o filho, a filha, os colegas de trabalho, a profissão, etc. Então vocês imaginem criar todo um livro, um capítulo novo da nossa história. Mas o que acontece na grande maioria dos casos? Por que muitas das relações elas estão se desfazendo, com perdão do que eu vou dizer, nas migalhas, nas frugalidades, entre aspas, nas bobagens cotidianas que o casal não consegue superar, lidar? Quando a gente trabalha com casal, a gente vai ver que eles trazem isso, e tudo coisa muito pequenininha. Mas é um balde cheio de coisa pequenininha. Eu sempre digo, não é migalhas, é um pão no meu tempo tinha um pão de 1 quilo, né? Para quem tem a minha idade, pão de 1 quilo, meio quilo. Então não é mais uma migalha, é um pão de 1 quilo. E é lógico que é muito difícil de sobreviver a isso. Mas por quê? Porque muitas vezes nós vamos ver os casamentos em função dessa mídia que preconiza um corpo perfeito, né? Que a gente fala brincando, as mulheres principalmente não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? Cortando, aspirando, né? Parece uma faxina dentro da casa, faz uma faxina dentro do corpo, né? Então, e toda essa mídia que vangloriza o corpo, a sensualidade, a sexualidade, muitas vezes o dinheiro, a condição, o status do carro, da casa, do título, que é diretor, que é gerente de tal empresa e não sei o quê. Então, muitas vezes nós estamos nos deslumbrando com aquela nossa ganância, homem ou mulher, que lá no passado foi o nosso veneno.
E chega nessa existência, nós repetimos os mesmos erros, nós nos magnetizamos, nos sentimos atraídos, não pelo plano A, que seria o João, vamos supor, mas pelo Pedro, porque é filho de não sei quem, porque tem um carro bacana, porque usa a grife do chapéu até o chinelo de dedo. E assim vai, porque frequenta tais e tais lugares, porque já viajou para o meio mundo, pelo óculos que tem a marca não sei do que. Não que se esteja contra a grife, né, gente? Não é isso o objetivo. Mas então, assim, muitas vezes esses casamentos, eles não conseguem vingar. Porque no fundo, esses casamentos que são vinculados à matéria grotesca e principalmente aquilo que foi o nosso erro do passado, em que a gente insistiu em se relacionar com tal pessoa em função da matéria ou do corpo, do físico, da sexualidade, nós vamos estar cometendo o mesmo erro e esse casamento ele vai zerar. Quando a gente lê o livro do Evangelho, tem uma parte muito linda que fala sobre a lei do divórcio, né? Então começa bem assim, com as palavras ditas não mais do meu jeito, né? Aquilo que Deus juntou, que juntou pelo amor, ninguém separa. Então aquela união que lá no seu princípio de atração, de reencontro, foi amor, isso ninguém separa. Agora, se uniu o título, o dinheiro, a grife, essa aí, o divórcio, com certeza absoluta, pode estar vinculado. Então, obedecem apenas à afeição física, interesse material, sem raízes na afetividade sincera. Normalmente não conseguem permanecer unidos na existência terrena. Isso aí, dentro desses tipos de casamento, eu busquei, me esqueci de falar, peço desculpa, a elucidação do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que é bem interessante esse livro. Então, nós vamos ver que há outro tipo de casamento, provacionais. Esse provacional, esse tipo de casamento, a gente se arriscaria a dizer, dentro da doutrina espírita, que é a maioria das nossas relações. Parece ser triste dizer isso, né, gente? Mas Deus nos dá a oportunidade, diante daquele companheiro, daquela companheira, de trabalharmos aquilo que no passado faltou. Afeto, carinho, paciência, compreensão, fidelidade, amorosidade, reciprocidade, cumplicidade. Porque eu sempre digo, muito antes de sermos pais, nós somos marido e mulher. Nós temos que aprender, não adianta de nada eu tratar com amor e carinho meus filhos e desrespeitar meu marido, não ter paciência com ele. Eu estou perdendo a minha identidade como esposa, que é o elo número 1 da relação. Não que eu tenha que amar mais meu marido e detrimento dos filhos, não é isso. Mas eu não posso esquecer da hierarquia de sentimentos, porque para se ser uma boa mãe, eu tenho que ter um companheiro, eu tenho que ter uma relação recíproca de afeto e carinho com esse meu marido. Agindo assim, o sentimento de amorosidade, de paciência, de companheirismo se volta para os filhos. E ali sim a gente consegue ser uma boa mãe e um bom pai. Diante das etapas dos nossos capítulos da nossa vida em uma existência, nós fomos bebês, nós fomos fetos, nós fomos bebês, nós fomos pré-adolescentes, nós fomos adolescentes, nós fomos adultos jovens e depois nós fomos namorados ou noivos ou ficantes, né, meio compromissado ou namorado, mas depois nós fomos mãe e pai. A última etapa, daí vai ser vó, né? Mas aí vamos voltar antes, que é o nosso objetivo do nosso trabalho, é trabalharmos o nosso ser esposo, ser marido, para que possamos sim sermos bons pais e boas mães. Jamais esqueçamos que esse capítulo de namoro, de relação, de compromisso com o homem e com a mulher veio antes de pai e de mãe. Então,
nós vamos entender por que é difícil, por que a gente vê tantas separações, esse pão de 1 quilo que faz parte do casamento de um casal. Porque a impaciência, a intolerância, os mesmos vícios daquele homem, daquela mulher velha, que até então na vida espiritual nos comprometemos de não fazer isso, não fazer aquilo, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar aquilo, tu me perdoa, eu te perdoo, tu jura, eu juro. Chega aqui, míngua. Porque a certeza absoluta que nós temos é que o meu parceiro, ele não é santo. Eu não sou santa, eu não sou princesa, ele não é príncipe. Graças a Deus ninguém é sapo e rã, né? Às vezes tem sapo. O que nós sabemos? Nós sabemos que é uma continuidade, que Deus nos dá uma nova oportunidade para aqueles erros do passado. Aquela história que ficou mal contada, Deus une esses personagens de novo. E esses filhos também. E lança tudo no mesmo cenário, no mesmo script. E muitas vezes nós continuamos a falhar. Quando a gente estuda Sócrates, quando Sócrates diz aquela célebre frase, conheça-te a ti mesmo. Quando a gente detalheia o grego, conhecer o com, o prefixo ali na frente dessa palavra, é através do outro. Não tem outra forma de eu me auto-aperfeiçoar. Não adianta eu ficar lá na montanha eremita, sem comer, não dando despesa. Não adianta nada disso. É bom ter momentos de meditação, se isolar num canto lá, é bom, maravilhoso. Mas o compromisso maior, os testes, os exercícios de estar aqui no corpo, envolve a relação com a outra pessoa. Do contrário, permaneceríamos todos nós aonde? No mundo espiritual. Para que estamos aqui? Para viver meditando? Só em oração? Quando a gente vê a designação oração, como é que ela termina? Ação. Então é na ação, é na prática, é nessa escola terrena. Através daquele parceiro, daquela parceira, que a gente fica brabo, fica irritado, perde paciência. É através dele que eu tenho a impaciência dentro de mim. Através dele que a minha sujeira da impaciência, da indignação, da dificuldade de perdoar, seja lá o que for de ruim, está dentro de mim e vai para fora. A gente precisa, como aquela da acupuntura, né, das agulhadinhas, exatamente para vir para fora o que está dentro da gente. Não é aquela pessoa que nos tira do sério. A brabeza está dentro de nós. Não é a infidelidade, né, como as pessoas dizem, um punhal no meu peito da traição. E o teu passado? Quantos punhais tu colocaste no peito dos outros? Deus jamais permitiria que a punhalada, que deve doer muito, da traição, deve doer horrores, mas jamais Deus permitiria que acontecesse por um raro acaso. Não existe na vida espiritual, dentro da doutrina espírita, nós não acreditamos em coincidências, nós não acreditamos em sorte ou azar. Nós acreditamos sim em lei de ação e reação. Aquilo que de ruim nos acontece é porque nós estamos atraindo do nosso passado. E se Deus está permitindo, é porque Ele quer que a nossa sujeirada, os nossos punhais saiam de dentro de nós. Mas não queira dizer que o plano A seria, então, no caso, pela lógica, então o meu marido tem que me trair para eu tirar a minha punhalada, né? O punhal que lá no passado. Não! O plano A na vida espiritual, antes de adentrarmos os ventres maternos das nossas mães, seria que eu perdoaria e vice-versa. O plano A seria esse, mas aqui na Terra a gente não consegue na íntegra fazer valer. A gente sempre brinca, né? Quem tem problema de engordar,
Quando a gente vai na sexta-feira comer uma pizza, quem é que fica em 1, 2 fatias, né? De uma forma consciente, a gente não consegue dizer não a uma fatia de pizza. Não é assim? O que dirá dentro do campo da sensualidade, do erotismo, da sexualidade, de um casamento que está muito mal, que a esposa se fechou para a vida, se fechou para cuidar da casa só, ou se só para cuidar dos filhos, esqueceu do marido, ou vice-versa? É muito complicado. Então, esses provacionais são os mais comuns. Jamais, uma coisa que fica claro da doutrina espírita também, e às vezes as pessoas confundem, Deus não cria almas gêmeas. O Pedro nasceu para Paula, a Paula nasceu para o Pedro. Não. Almas gêmeas. Quando a gente aprofunda o conhecimento, nós vamos entender que esses casais, depois de resgatarem várias e várias falhas de um do outro, às vezes separação, divórcio, um mata, outro não mata, não sei o quê, e daí em nome do amor na vida espiritual querem tentar vir de novo, em nome do amor daí erra de novo, daí depois vem de novo, né? Porque tudo é assim, é uma novela mexicana. Esses casais que persistem em nome desse amor, o que acaba acontecendo? Eles lá, depois de umas 30 existências, né? Por indas e vindas, o que acontece? Eles se reencontram lá com 12, 13, hoje está mais adiantada a coisa, mas não tem gurizada de 12, aí esquece o que eu estou falando, lá com 17 anos se reencontram, né? E se olham assim, nossa, né? Tu que vai ser minha esposa, mãe, meu pai, meus filhos. Mas por que isso? E daí e daí lá na velhice estão de mãozinhas dadas e se compreendem só pelo olhar, nunca brigaram. Meu amorzinho, minha queridinha. Existe casais assim? Existem. Ah, Deus criou eles diferentes? Não. É um casal muito antigo, de várias existências, indo e vindo, e conseguiram, por diferentes obstáculos, né? Passar, tirar nota 7, 8, 10 é impossível. Né? E conseguiram sim ser merecedores de estar numa existência em que vai predominar esse amor e que ninguém vai separar, ninguém separa, porque está unido naquele ingrediente principal que é Deus, é o amor, daí ninguém separa. Né? Nós vamos ver o outro tipo, os sacrificiais, daí muitos de nós aqui de repente um ou outro vai se achar, né? Ah, esse é o meu tipo de casamento. São casamentos assim em que o parceiro ou a parceira muitas vezes tem diferenças evolutivas morais significativas. Quando a gente estuda a evolução moral, a gente sempre acha que são degraus, né? A gente tem a forma didática de dizer que a gente vai evoluindo, como se fosse uma escada subindo, mas não é. É de uma forma espiralada, uma rampa que vai indo. Assim a gente evolui vida após vida, passos lentos. Deus é tão bom que a gente não precisa nem erguer muito o joelho para não ter problema de artrose, né? Então a gente vai devagarinho, assim, devagarinho. Então o que acontece? É como se, de uma forma ilustrativa, imaginássemos um parceiro ou a parceira, dois rodopios, 2 lúpens, né? Acima e um lá embaixo. Às vezes nós vemos o alcoolismo, às vezes nós vemos as doenças, que vai ficar deficiente, que vai ficar isso, que vai ficar aquilo, né? Pessoas brabas, irritadiças, com desvios de conduta sério. E aquele parceiro, aquela parceira, em nome daquele amor, muito mais, às vezes, fraternal, do que necessariamente marido e mulher. Não que não haja sexo, não que não tenham filhos, não é isso que nós não estamos nos detendo, mas por amor àquele espírito de fraterno que ali está no inconsciente da pessoa, né? Ali está um filho de Deus, ali está um irmão meu e eu quero reerguê-lo, eu quero estar com ele, eu quero mostrar para ele que a bebida faz mal, ou que não sei o que faz mal, ou que não sei o que faz mal, ou diante da doença, da cegueira que ele vai ter que passar, ou da deficiência, ele ou ela. Então eu quero estar junto. Então, esses casamentos são poucos que tem, né? Mas a gente sabe que existe muito, principalmente também quando a gente vê muitos exemplos na literatura do Chico Xavier, em que, na maioria das vezes, no caso, a mulher, né? Ela vai dar à luz de filho que vai vir deficiente. E nós vamos ver que muitas vezes
o pai se separa porque não aguenta lidar com uma situação assim. Então ela vem tentar com o marido, que seria o plano A, que o plano A ajudaria ela, e ela tenta, ele tenta, não consegue, mesmo separada, ela vai tratar com amor aquele filho, e lá no futuro, vocês devem saber de alguma história, nós vamos ver que aquele pai adoece, né, o marido, e ela vai lá e abraça também. E às vezes o filho já desencarnou, e ela vai e abraça aquele marido. Então são amores sacrificiais, são espíritos muito evoluídos, que muitas vezes as amizades, que não têm muito conhecimento moral, espiritual, por que tu não te separa? Por que não sei o quê? Não. Ela sabe, ele sabe que no inconsciente tem aquele compromisso lindo de reerguer, soerguer aquele espírito nessa vida terrena. E que a caminhada dele ia ser extremamente difícil. E ela aceita, como espírito missioneiro aceita. Porque o que é viver 30, 50, 80 anos na vida terrena? Não é nada. Eles muito mais do que a gente tem esse grau de conhecimento. Nós vamos ver o outro tipo, os afins, né? Então esse aqui é aquele que a gente fala, né? Que ele dá uma gêmea, como a gente já exemplificou. Então são espíritos de várias indas e vindas, encontros e desencontros, e que dentro de todas as assertivas, dos distanciamentos, dos ciúmes, das infidelidades, mas principalmente predominando duas leis maravilhosas, a do perdão e do amor, eles conseguem dizer sim, vamos tentar de novo. Sim, vamos tentar de novo. E Deus é tão bom que a gente vai entender. Às vezes nos perguntam, né? Por que a gente não lembra do passado? Nós não temos ainda suporte emocional, espiritual para lidar com o nosso passado. E o exemplo muito bobo que a gente diz é o mesmo da pizza. O que acontece depois que a gente come aquela pizza? A consciência pesa, né? Para quem está parando de beber, para quem está parando de fumar, para quem está parando de roubar, para quem está parando de trair, para quem está parando de não sei o quê, dói, né, gente? Dói. Então, nessa existência, as nossas falhas, conscientes e inconscientes, já nos pesam. O que dirá adentrarmos dentro desse nosso eu, em que realmente a minha última existência, a penúltima, antepenúltima, cada vez eu fui pior. E a nossa história é tudo igual. Se cada vez eu estou melhorando para a angelitude, se eu voltar ao passado, cada vez eu fui mais bichinho, né, gente? E brabo, né? Todos nós passamos por isso, todos nós. Né? Então, esses afins, então, geralmente, quando eles desencarnam, é lógico, e a gente vai ver as histórias lindas, que um desencarna em seguida, o outro desencarna, né? São amores lindos. Nós temos uma história muito linda, que deu há pouquinho no final, eu perco a noção de tempo muito facilmente, mas acho que novembro, dezembro, quem deve ter visto, não sei se foi no Sol da PUC, dá para falar porque foi noticiado, né? Então, quase 90 anos, uma coisa assim. Daí eles adoeceram, eles foram hospitalizados. No primeiro foi o senhor, né? Hospitalizou, o Hospital da PUC liberou o quarto para a esposa quando adoeceu. Em seguida, eles ficaram no quarto, um do ladinho do outro. Eles deram um jeito de ficarem no mesmo quarto. Ele morreu e, minutos, hora, ela morreu também. Olha que coisa linda. Então, não tem uma bênção maior, isso significa um amor maravilhoso. Deus não criou essas almas gêmeas, né, gente? Isso aí são várias indas e vindas, e nessa vida, com certeza, tiveram, sim, uma história de contos de fada. Quer dizer, não é conto nem de fada, mas real e verdadeiro, de príncipe e princesa. Mas por quê? Porque foram várias vidas batalhando em vários reinos da treva, de histórias, né, ruins, inferniças, etc., quando a gente sabe, quando a gente tem raiva, ódio, essas coisas. Então são poucos comuns no nosso planeta, por quê? Por quê? Porque nós somos esses quase 50 bilhões, tira a metade, graças a Deus, são mentores, pela lógica, né? Então, 25 bilhões de espíritos ainda em evolução, né? O que nós sabemos? Nós somos espíritos antigos, sim, mas não o suficientes para ter a nossa moralidade nesse nível de espiral já elevado. Então, todos nós chegaremos
a ter esse final lindo, como essa história contada, real, nós teremos sim com o nosso parceiro, com a nossa parceira, sim. E se a gente quer preservar esse parceiro, essa parceira que hoje está conosco nessa existência, né? Qual é o grande segredo? Paciência, tolerância, o amor, jamais esquecer do elo principal que uniu, foi o casal, depois vem pai, mãe, não desmerecendo uma atenção do outro, certo? Mas botando na balança o equilíbrio. E nós vamos ver o outro tipo de casamento, esse é o mais lindo de todos, são os transacionais, transcendentais, que é como esse casal, né, que a gente dá o exemplo desse casal, eles vindo várias existências, mais ainda, o que a gente vai entender? Vai chegar num ponto que para eles, para o João e para a Maria, vamos supor que seja esse o nome deles, para o João e para a Maria não faz diferença nenhuma. Se um vai reencarnar na China para ajudar lá a cuidar, porque tem um problema lá na China que é um filho só, não sei se já liberaram para ter 2 filhos, não sabe? Né? Então vamos supor que seja para cuidar da criançada lá, né? E o outro não vai reencarnar. Ou então um vai na China, outro vai para o Japão, outro vai para a África, outro vai para os Estados Unidos, vai trabalhar na ciência porque gostava da ciência, outro gostava da música, vai ensinar música lá na África. Normalmente trabalhos missioneiros. E eles podem vir até juntos, na mesma cidade. E não há mais a necessidade da sexualidade. Isso que é o bonito. Porque o amor é tão lindo, ele é tão puro, que estar junto e se olharem já é o suficiente. É isso que nós ainda não conseguimos entender. Porque ainda nós não estamos desprendidos totalmente da matéria, mesmo eles estando no corpo. Então eles não têm mais reajustes, resgates com os filhos. Então não há mais necessidade de ter filhos. Não há mais a necessidade da sexualidade. Um pode ser freira, outro pode ser padre, outro pode ser solteirão o resto da vida. E está tudo bem. Não independe a religião, independe a profissão, e depende a condição de títulos financeira, de berço rico ou berço pobre, não faz diferença nenhuma. Eles vêm simplesmente para fazer o trabalho de missioneiro. Tanto faz se vão casar ou não vão casar. Não faz diferença nenhuma. E o amor na vida espiritual une constantemente. Por mais que ele esteja na China e ela esteja lá no mundo espiritual, numa escola, lá aprendendo e trabalhando, quando esse aqui dorme, pode o quê? Reencontrá-lo. A alma se desprende do corpo e eles se reencontram. Não existe essa separação como a gente existe. Então, esse amor transcendental, ele é real e verdadeiro, sim. E esse tipo de amor, esse vai ser o nosso amor. Só que depois, nós vamos entender que dentro do Evangelho, no capítulo 11, nós vamos entender que eles colocam assim, ó, os espíritos superiores, ditoso aquele que ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Então, a escola terrena, o estarmos casados, em suma do nosso trabalho da noite de hoje, nada mais é do que aprendermos realmente, não somente voltado à sexualidade, não que sexualidade seja errada, não é isso que nós estamos falando. Uma hora a gente pode trabalhar, aprofundar a sexualidade, mas o nosso objetivo é aprendermos a amar aquele nosso companheiro, amar aqueles nossos filhos, amar aquele pai, aquela mãe, aquele sogro, aquela sogra, aquele tio, aquele vô, aquela avó, aqueles colegas de trabalho, aqueles primos, aqueles vizinhos e principalmente aqueles a quem temos dificuldade. Esse é o nosso teste mais difícil nessa reencarnação. E nós vamos ver que Deus é tão bom que durante toda uma existência, se a gente pudesse ter tempo, pegar a pessoa de mais idade aqui, né? Assim, quantas pessoas tu tivesse dificuldade de se relacionar, de amar, né? Talvez não passe de 10, se a gente pudesse fazer essa pergunta.
Porque Deus é bom, jamais permitiria que vivêssemos uma vida de 50, 60, 70, 80, quase 100 anos, constantemente com o inimigo a todo lado. Não. São uma média de 10 pessoas? Sim, sim. E por que temos essa dificuldade de nos relacionarmos com essa pessoa? Porque o nosso passado, com essas pessoas, porque o nosso passado está nos cobrando. Então, nós temos que aprender a amar, sim, essas pessoas. Por quê? Como é que nós seremos aquilo que Jesus falou? Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também fareis. Olha o compromisso. Jesus governa o planeta Terra. Jesus governa a vida de 50 bilhões, até onde se tem conhecimento, 50 bilhões de almas encarnadas e desencarnadas. Jesus ama incondicionalmente esses 50 bilhões e, logicamente, muito mais. Jesus deu o corpo por nós. E nós, muitas vezes, não conseguimos dar afeto e carinho, compreensão, paciência para aquele que está ali por causa de uma migalhinha desse tamanho. Como é que cresceremos nessa magnitude de sermos Deus? Não que seja o objetivo, seja agora isso, que é humanamente impossível, espiritualmente impossível. Mas nós temos sim que aprender a ter a paciência, o perdão, o carinho, através dessas pequenas migalhas. Para que jamais se transforme num pão de a gente diz que é cacetinho, né? Nem um pãozinho, nem uma bolacha poderia se transformar. Isso seria o ideal. Meus queridos irmãos, então a gente sabe que a tarefa de ser companheiro, de ser companheira, de ser marido, de ser esposa não é fácil. Porque ser humano. E como ser humanos ainda sofremos. Como ser humanos temos as nossas carências próprias, as nossas rejeições, os nossos baixos astrais, os nossos complexos de inferioridade. A gente sempre quer um pouco mais e a gente quer sempre naquele outro que também tem os mesmos problemas. Então, quando bater essa aflição, essa angústia, essa rejeição, essa carência, e o outro às vezes não tem condição de nos dar, vamos buscar aonde? Batei, abri-se-vos-á, pedis, obtereis. Vamos bater na porta desse Deus, desse Jesus, desse mentor maravilhoso que está conosco, consciente de cada dia, de cada segundo, de cada tarefa, de cada tema que nós temos que cumprir em toda essa jornada terrena. Vamos pedir esse amor, implorar, rogar, nos atirarmos no chão, se for o caso, para eles. Eles sim têm condição de nos dar. E através da oração do nosso irmão, quando ele for proferir a oração, lembrem que nós temos essa antena, que é muito mais do que uma parabólica, não sei o que é mais adiantado, não entendo bem da tecnologia. Nós temos esse canal maravilhoso desse centro de força coronário que nos liga direto a Deus, nada mais do que Deus, nada mais do que Jesus. O mentor eu nem falo, porque o mentor está aqui. Orem de coração, peça a eles, peça essa força, essa coragem, essa luz, essa energia, esse amor, a paciência, a tolerância para tirar os punhais de dentro de nós. Vamos pedir isso e eles estão aqui exatamente para nos dar essa luz. Agora jamais esqueçamos, cada um de nós aqui com certeza absoluta vai sair daqui com a energia revigorada, né? Vontade de fazer faxina na casa, que nem a gente brinca. Mas e aí o que a gente vai fazer com essa energia? Nós temos que botar o pé lá fora e nos lembrarmos que todos nós vamos ser testados. E a gente tem que fazer bom uso dessa energia, para que amanhã, a semana, a segunda-feira, quando a gente vier aqui de novo, a gente possa estar menos sofrido e que a gente possa ter dado mais 1 ou 2 passinhos nesse espiral.
né? Então, quanto mais eu perceber, quanto mais nós sentirmos que é com Deus que sim tem condição de nos dar esse amor profundo, mais em paz a gente se sente. Obrigada.